Saúdo todos os presentes. Não sou capaz de especificar cada uma das entidades por desconhecimento. Saúdo a mesa e saúdo o Jornal da Madeira, o meu jornal, onde eu colaboro, ou colaborei até agora, mensalmente, exatamente com temas alusivos à cultura, e sempre alusivos à cultura. A Madeira é para mim hoje a primeira casa, não é sequer a segunda casa. A Madeira fez de mim professor, a Madeira fez de mim escultor, e a Madeira até é a terra de 2 filhos e de 2 netos. Isto para dizer o quê? Eu sinto-me à vontade para enaltecer e para criticar a Madeira, porque ela é tanto vossa como minha, e nós temos direito de enaltecer e criticar aquilo que é nosso. E a Madeira também é minha. O desafio de falar sobre a cultura é muito complexo e é muito difícil. E, sobretudo, falar da cultura amanhã, sem pensarmos e vermos que cultura temos hoje. E, correndo o risco de cometer algumas lacunas, eu devo dizer que temos um déficit grande na cultura. É a minha opinião e é também uma constatação. Começa desde logo, a meu ver, por haver uma má organização a nível da estrutura governamental no sítio e no local em que o governo coloca a cultura. Disse muito bem a senhora vice-presidente da Assembleia Regional que a cultura e o ensino não podem nem devem estar separados. São qualquer coisa gêmea, comum. Na Ilha de Madeira, o Departamento Governamental do Ensino é uma coisa e da cultura é outra coisa. Faz-me confusão. O ensino está no turismo, nos transportes, e depois a cultura está não sei aonde. Quer dizer, eu fui assessor do ministro Roberto Carneiro, que foi de facto um dos grandes ministros da Educação em Portugal, e criámos no Ministério e no tempo do engenheiro Roberto Carneiro uma coisa que se chamava A Cultura Começa na Escola. Além disso, criámos uma outra atividade que era a valorização dos espaços educativos, valorização estética dos espaços educativos. Estas ações são fundamentais como estrutura inicial para uma educação virada para a cultura, para a formação de gente culta amanhã, porque o ensino não pode ser aquela coisa curricular de ler, escrever e contar. É muito mais do que isso. Eu próprio aqui na Madeira, em 1972, na escola da Ribeira Brava, implementei, por necessidades que hoje felizmente não são necessárias, uma cultura paralela a uma escola antes do 25 de Abril, que ensinava a ler, a escrever e a contar, quase que não ensinava ou não ensinava a pensar, mas na Ribeira Brava, a escola da Ribeira Brava, começou por ensinar a criticar e a pensar. E uma das críticas que era preciso fazer era reconhecer o analfabetismo infantil, que aqui foi referido, que era o maior da Europa e só comparável ao terceiro mundo, e as dificuldades económicas que roçavam, em certos casos, a fome. Havia crianças que desmaiavam nas aulas. A ação social escolar era um palavrão, pouco ativo e com poucas soluções.
Os alunos da Ribeira Brava aprenderam tudo através da cultura da vida, da cultura dos pais deles. Aprenderam a plantar morangos, tomates, cenouras, aprenderam a criar animais, galinhas, trutas, uma vaca até. E os alunos da Ribeira Brava tinham, porque não havia material didático, tinham ali um suporte didático extraordinário, agarrado exatamente à cultura dos pais deles, à cultura da terra. Isto para começarmos a entender que a cultura não sou eu, não é o Paulo David, este extraordinário arquiteto, não é Irene Lucília, extraordinária poetisa. A cultura começa por ser o povo. E é nele que todos nós devemos colocar o ponto de partida e ter uma ambição de erudição sem limite. Para que isso aconteça, é de facto necessário criar algumas estruturas e é necessário criar programas coerentes. Eu li o programa do Governo da Madeira, do atual programa, e no atual programa eu acho que nem se fala em ensino. A palavra ensino não existe, é uma questão de se reler outra vez. Estou a falar já a uma certa distância, mas foi uma coisa que me impressionou. Portanto, disse muito bem a senhora doutora Rubina Leal, educação e ensino não se podem separar. E é de facto na escola que começa a cultura. A cultura começa na escola. Para isso é preciso o quê? É preciso que o Departamento de Ensino do Governo comece por fazer uma coisa que não se faz: formação de professores. Os professores estão desatualizados, os professores precisam de ser motivados. Felizmente, o Governo da Madeira contou o tempo de serviço dos professores, não os tratou tão mal como o Governo da República. Mas o Governo da República tem tratado muito mal aqueles que são os agentes mais importantes para o futuro da cultura, da vida e dos homens portugueses. Sugeri uma vez no Jornal da Madeira ao Sr. Vice-Presidente do Governo, em consequência de uma conversa informal que tivemos, em que ele me dizia que havia pouca cultura na escola. Era uma constatação do Sr. Vice-Presidente. Eu disse-lhe, é capaz de ter razão. Vou-lhe lançar um desafio. Vamos fazer um grande debate, um seminário no Funchal, promovido pelo Governo, chamando os sindicatos, chamando os professores, chamando encarregados de educação, agentes culturais, e vamos debater que ensino e que cultura é que precisamos. Que forma temos de integrar nos programas pedagógicos essas cargas culturais tão necessárias. Ainda esperámos no jornal que o Sr. Vice-Presidente do Governo nos respondesse, mas não respondeu. Paciência. Outra questão que me preocupa, se eu tivesse que pensar na cultura na Madeira, uma das questões que me preocupa é a seguinte: o poder local, que é uma frente democrática que eu prezo imenso, o poder local não tem força nem estruturas para desenvolver a cultura e para implementar a cultura. O poder local é assim uma coisa que vai tratando das coisas da terra e nem sei se tem um dinamizador cultural a nível local. O poder local é aquele que conhece o ator, o agente cultural, a escola, o professor, até conhece pelo nome, é o que está mais próximo. Em termos estruturais seria assim: o governo regional é uma espécie de uma câmara grande do continente, em termos de população e em termos de área. As câmaras municipais são uma espécie de juntas de freguesia, das juntas de freguesia dos concelhos do continente, pela sua dimensão. Tudo isto, esta realidade, podia, bem estruturado, proporcionar uma vida nova ao poder local,
com ênfase especial para a cultura. Eu não sei muito bem se vou dizer uma asneira. Esta casa é notável a todos os níveis. Começa logo pela sua concepção, pelo projeto de arquitetura de um homem notável, um dos mais ilustres arquitetos portugueses, ao nível de Cisa Vieira ou de Souto Moura, Paulo David. Começa pelos seus conteúdos e pela sua ação. Não conheço profundamente a programação, já visitei o museu e tem peças de excelente qualidade. Mas qual é o papel da Câmara e da Casa das Mudas? Que relação têm? Estou a perguntar. Como é que uma coisa e outra se poderiam ajustar? E quando falo deste exemplo, poderia agora começar por falar no Concelho da Ponta do Sol, da Ribeira Brava, de Machico, etc. Que relações se poderiam estabelecer entre escolas, poder local e estruturas culturais locais? Portanto, falar-vos da cultura, para mim, é muito difícil enquanto eu não conseguir desbloquear na minha cabeça todas estas dúvidas que, ao chegar à Madeira, constatei. Também constatei algum, como é de dizer, não quero usar uma palavra forte, mas algum desinteresse, vamos dizer assim. Eu não sou ninguém especial, sou um entre milhares de artistas portugueses. Decidi vir para a Madeira e trouxe comigo todo o meu património, que é constituído por obras minhas e por obras de grandes artistas portugueses e estrangeiros. Trouxe uma biblioteca imensa. Adquiri um local que é património e onde tem uma capela de 1608. Por acaso o Jornal da Madeira fez uma reportagem, mas por acaso nem o Governo, nem a Câmara do Funchal manifestaram nenhum interesse pela presença de um artista com este património. Não era por mim. Eu não venho pedir nada à Madeira, eu felizmente não preciso, não venho pedir nada em termos financeiros à Madeira. É isso que eu quero dizer. Felizmente não preciso, mas acho que precisava de um afeto. Os artistas gostam que lhes massajem o ego. O poder tem que aprender a não ser vaidoso e só olhar para si. É preciso que o poder olhe para lá do seu pequeno umbigo, porque o mundo é uma coisa infinita, disse.